Como é que você viu esse novo aporte, essa pequena mudança que acontece aí? Aliás, grande mudança. Pequena pra eles. Pra eles. Pra mim seria uma vida e meia e olhe, talvez até muito mais que isso. Breno Galante, um abraço pra você, bem-vindo, boa tarde. Um abraço, Pedro, boa tarde pra você, pro Matheus, pro Lélio, pro Seabra, e eu queria aproveitar hoje para mandar um abraço especial pro meu pai, doutor Júlio Galante, que passou um perrengue aí no final do ano aí no hospital, mas agora tá em casa, graças a Deus, tá acompanhando a gente pelo YouTube, então um grande abraço para ele aí. Ô Pedro, ontem eu acho que surge com mais força dentro do Atlético, né? Mais um grande torcedor atleticano que tem bala na agulha e que tem mostrado isso, que é o Daniel Forcaro, né? Aparece aí, é um cara que não era muito conhecido para o torcedor do Atlético, começa a tomar uma proporção maior, participar mais, né, dessa questão da SAF. Então, mais um milionário bem sucedido, né, CEO lá do banco que o Master, como o Lélio disse aí, já teve namorando ali o name rights aí da Cidade do Galo, a coisa ainda não andou, mas ele injeta uma quantidade bem significativa de grana para o Atlético, e aí a gente vê já um passo diferente da SAF do que a gente vê normalmente nos outros clubes, né? Porque nos outros, hoje como o Atlético tem dono, qual que é o principal objetivo dos donos? É minimizar qualquer tipo de gasto a mais, né? Os juros, não é isso? Então eles vão direto nos juros para poder amenizar. Ninguém quer queimar dinheiro, perder dinheiro. É a responsabilidade financeira hoje no Atlético. Talvez se fosse há uns 10, 15 anos atrás, qualquer aporte seria revertido para a compra de jogadores e depois a gente pensa em pagar essa dívida, empurra para lá, empurra para cá, como foi na história do Atlético até chegar nesse grande rombo que existe no Atlético, né? Então eles estão tentando sanear essa parte aí, né, dos juros. Como vocês já disseram, vão pensar em colocar um dinheiro talvez na base, essa mudança, né, da base para onde fica hoje os profissionais do Atlético, eles sobem lá para onde tem os campos lá em cima, no novo anexo lá da Cidade do Galo. Bom, é tudo que o torcedor gostaria de ver, o Atlético saneado e o Atlético crescendo. Agora o torcedor também quer ver reforços, né? Porque se o time não ganhar, sinceramente, nada disso vai criar um impacto aí pro torcedor. O torcedor quer ver a chegada de grandes jogadores, que é um time competitivo. E até então, nesse momento da temporada, o Atlético ainda não demonstrou isso. Então é uma grande preocupação do torcedor, porque eu tenho certeza que muitos deles, Pedro, imaginavam que desses 200 milhões iam falar sobre reforços. E isso não foi dito ontem, né? É isso. 5h21, já que a gente está falando de mudança na estrutura e também uma mudança no patamar financeiro do Galo, vamos falar sobre esses 6 meses aí de Arena MRV. Até começar de introduzirmos esse assunto, queria só destacar mais um outro tema que foi abordado pelo Bruno Musi, lá em frente à sede do Atlético, que é em relação à Libra, né? A Liga dos Clubes de Futebol que estão negociando aí os direitos de transmissão. Ele falou que está bem próximo mesmo do acordo com a TV Globo de 1,3 bilhão de reais por ano, um contrato que iria de 2025 até 2029, e falou que o caminho é continuar buscando a unificação dos dois grupos e que só assim conseguirão valores maiores. Perguntei, está perto essa unificação? Ele disse, temos um caminho a percorrer. Ou seja, não está. E aí já vamos para o quê? 2 anos e pouco dessa discussão? Tá, essa conversa, daí pra mais, viu, Pedro? Daí pra mais. E aí tem a Libra de um lado, a futebol forte do outro. Aí cada hora um migra pra um lado. Aí o Corinthians saiu de não sei aonde, beleza, ele foi pra lá, mas o Flamengo saiu e veio pra cá. Aí fica um negócio, a negociação parece que não existe, porque eles ficam pulando de uma pra outra, fica difícil. É isso. E outro ponto abordado pelo Bruno lá foi essa questão da arena, né, Matheus? 6 meses da inauguração da Arena MRV, 27 de agosto, 29 mil pessoas, 782. 21ª rodada do Brasileirão, Galo 2, Santos 0, os 2 gols do Paulinho, né? E a Arena MRV começava ali a sua história como a nova casa da torcida do Galo. Vou guardar boas lembranças desse dia, acho que é uma data de muita reflexão para todos nós, porque mudou o jeito que a gente trabalha também, né, nos jogos do Galo, e mudou principalmente a relação do torcedor com o Atlético. Só que ainda tem aquele porém, né? Ainda falta algumas coisas para acontecerem, principalmente em termos de a torcida, né? Construir ali a atmosfera de torcida do Galo que a gente sempre foi acostumado.
Temos mais alguns detalhes aí, Matheus? Eu digo que isso não acontecerá. Você acha que Acho que isso não acontecerá, não. Porque dependeria de uma redução de preço de ingresso e não vai acontecer. Infelizmente, a realidade é essa. Aí cria-se um novo perfil, né, de torcedor que não é mais aquele perfil que a gente lembra do Mineirão, por exemplo. Exatamente. E acho que tá faltando algumas coisas ainda que o Atlético vislumbrou lá atrás sobre a experiência do dia do jogo. A experiência do dia do jogo ainda tem algumas coisas que vale de repente investir mais. A torcida passa muito tempo lá dentro, não tem muita coisa assim a ser feito ainda, né? Mas de todo modo é um novo capítulo, né, na história do Atlético e que eu acho que tá só começando também, tem muita coisa para evoluir. Eu ainda quero crer que o torcedor tá tão deslumbrado, né, com o estádio novo que ele vai pro campo, fica boquiaberto e tal e, sabe, se esquece de apoiar o time, mas eu acho que, vamos ver, que é isso, o torcedor do Atlético, independentemente da classe econômica dele, ele sempre foi um torcedor ativo, porque esse camarada que tá aí na arena, ele é um Mineirão, ao Independência, sabe? Então, eu tô querendo acreditar nisso, é a última esperança, porque se não melhorar, né, esse comportamento do Campeonato Brasileiro, aí realmente é pra jogar a toalha. Porque também a gente fica falando, o ingresso tá muito caro, mas pro sócio, ele é um ingresso que ainda, né, dá pra ir ao campo. Né? O problema é o cara pagar a mensalidade também, esse é dificuldade. Por isso que tem várias categorias, né, Matheus? Só que aí, quanto menos você paga por mês, mais caro é o ingresso. Então não adianta tanto assim, Lélio. Mas é melhor do que pagar o ingresso integral. Com certeza. Aí é muito caro mesmo. Só que assim, eu tenho uma impressão de que o público nos jogos de Atlético e Cruzeiro mudaram de uns tempos pra cá. Sabe? Não apenas nesse quesito social, mas principalmente em jogos do Atlético eu noto uma mudança de postura da torcida, sei lá, depois da Libertadores pra cá. Acho a torcida um pouco mais fria, gourmetizada, talvez mal acostumada e aí, não sei, a atmosfera de estádio em jogos do Atlético antes da Libertadores, da conquista, era diferente. Eu até entendo o ponto que o Lélio sempre bate na tecla aqui, que o futebol ficou muito caro, né? De fazer o futebol. E aí foi nessa época, justamente, né? Na reta final da Libertadores, que o Atlético viu que podia salgar a mão no ingresso ali. Fez isso na Copa do Brasil e posteriormente voltou a repetir esse feito em vários pedaços dessa história recente, né? Mas realmente eu também entendo como uma mudança de perfil, também noto essa mudança de perfil e pra pior na atmosfera do estádio, né? E isso fica triste no final das contas, porque eu até entendo o que o Lélio fala sobre futebol é caro, e é caro mesmo, né? Então tem que se bancar de alguma forma, ou seja, o ingresso vai ser caro, não tem jeito, mas alguma coisa deveria ser pensada para não simplesmente alijar a população mais pobre, que é grande parte da população brasileira, do espetáculo, né? O pobre hoje está simplesmente jogado às traças do futebol brasileiro. E aí nós estamos falando só da arena do Atlético, não, estamos falando do Cruzeiro também, do América, etc, do Palmeiras, de todo mundo, né? Porque os ingressos aí vai, né? Com transporte, com comida, com camisa, com não sei o que, normalmente você não vai sozinho, vai com família, vai com filho e tal, o cara vai gastar uma grana que ele não tem ali para ver um jogo, ou seja, o pobre foi jogado para escanteio e falar, você não presta porque você não tem dinheiro, só vale para mim aqui quem tem a grana que possa pagar. E aí, infelizmente, o pobre acabou não tendo mais acesso a esse espetáculo. A turma que ganha salário mínimo não vai mais ao estádio. E antes? Isso não acontece mais. Nelson Rodrigues dizia que só acredita em manifestação que tem um banguelo. No estádio a gente não vê banguelo mais, não é povo mesmo não tem. Muito difícil. Aliás. Mas olha só. Diz aí, Lélio. Essa é uma discussão que é complicada. Porque esse povo todo que ia no estádio, que é a média do Campeonato Brasileiro, ela nunca passou de 25 mil pessoas. Não, com certeza. Ia menos gente ao estádio. Então, ia menos. Cara. Mas quem ia era um perfil diferente. Não, claro. Mas ia o rico e o pobre. Sim. Tá certo? Isso é verdade. Hoje pro pobre ficou mais difícil. Ficou mesmo. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Mas, não sei, talvez, ao invés da diretoria, né, destinar um espaço todo só pra loucura, que ela destine outro espaço, então,
para o povão com preços populares. Não era assim no Independência? Aquela área lá atrás do gol, geralmente não eram preços populares, porque lá a visão também era meio que comprometida, não sei. Mas a diretoria pode estudar isso. Vamos destinar aqui 5 mil aqui a preços populares, que seja, pô. Também para não afastar. Isso tudo pode ser estudado, mas tem que ter boa vontade para fazer também. Quanto a isso, aí não resta a menor dúvida. Vou dar um exemplo para vocês. Quarta-feira de cinzas foi escalado para cobrir um jogo. Atlético e quem que foi? Tombense, né? Eu não como carne na quarta-feira de cinza, sou católico, e aí fui procurar opções sem carne lá na Arena MRV e achei a pipoca, só tinha pipoca sem carne lá dentro. Não ia matar a fome, mas ia segurar a onda, né? Isso aí porque tá sem bacon também, viu? Sem bacon. E aí perguntei pra moça, quanto que é a pipoca? Aí tinha a pequena, a média e a grande. 20, 30 e 40 reais. Pipoca. Tá complicado. Tá complicado. Com 40 reais você compra 50 sacos de milho de pipoca pra fazer em casa. Aí é complicado, realmente. Eu fui lá, Atlético e Coritiba, ainda o Galo perdeu, né? Os caras ficam me chamando de pé frio. Mas é caro pra chuchu. Você tá doido, cara. Eu vi, senti na pele. E eu ainda, né, tive ali um ingresso de um setor bom, que é aquele oeste inferior ali, ó, mais próximo do campo para tentar enxergar um pouco melhor. Cara, é muito caro, eu senti isso na pele. A diretoria pode estudar fazer um setor ali popular, talvez, né? Já que ela destina um setor pra loucura, ela pode destinar o setor pro torcedor também não organizado, a preços melhores, né? Ou praticáveis por parte dessa torcida que, né, é de uma classe economicamente falando desfavorecida, digamos assim. E nesse assunto eu até aproveito para mandar um abraço pro Ronaldo Luiz do Carmo, que é motorista de Uber, que me trouxe para cá, e perguntei para ele, você tem ido ao estádio? Ele falou, não, porque o preço realmente tá complicado. Ronaldo, que inclusive já carregou o Lélio depois de uma festa do Barba, Cabelo e Bigode. Nossa, que levou pro Bonfim, me contou umas histórias assim que Coitado, Ronaldo. Um abraço aí, Ronaldo. Passou aperto com ele. Acho que o Ronaldo, ele tava inclusive nessa festa. Tava sim, Lélio. Lá no e a festa foi numa churrascaria lá no alto da Afonso Pena. Então eu lembro bem. Ruim assim, não. Tava não. Tá lembrando de tudo. Breno Galante. Só pro Breno comentar, porque o Bruno Musi falou a respeito de projeção com receita de bilheteria, né? Ele disse que em relação às finanças, já subiu a margem de lucro para 50% dos jogos na arena e a expectativa para este ano é subir para 60%. Falou que os números de 2023 ainda estão sendo fechados, mas faturou cerca de 52 milhões de reais com bilheteria. Não, eu acho que não só a Arena MRV, o ano inteiro, e a estimativa para 2024 é de 70 a 73 milhões de reais com bilheteria, fora receita com alimentos e bebidas. Tem o operacional que a gente está batendo nessa tecla aqui, né? O Atlético tem gasto muito para jogar no seu próprio estádio. Qual é, Breno, o grande legado da Arena MRV nesses 6 meses, na sua opinião? Ô Pedro, eu acho que é o grande orgulho do atleticano de ter sua casa, né? Ainda mais agora que a gente, nesse início de ano, a gente viu uma identidade visual sendo colocada na Arena MRV, o torcedor poder chamar a Arena de sua, né? Eu acho que isso tem uma grande representatividade, né? Para a grandeza do Atlético. Claro que é muito pouco tempo, claro que o Atlético não tem esse hábito de lidar com o estádio, está aprendendo muito, ainda tem muita coisa para poder ser feita, tem o planejamento do museu do Atlético para ser feito lá dentro, tem um restaurante que ainda vai ser colocado lá dentro. Você falou muito bem sobre a situação das atrações que podem ser geradas ali num dia de jogo para se transformar num verdadeiro evento para o torcedor do Atlético. Ainda tem muita coisa, né? A gente pode falar aqui de algumas coisas que têm que ser adaptadas, como o valor do estacionamento, que eu não vou me cansar de bater aqui, que eu acho que é um absurdo, R$100 é muito caro. A questão da internet, que ainda não foram colocadas todas as antenas, tem algumas coisas, né? E a própria postura do torcedor, né, Pedro? Que ele tem que se acostumar e entender que ele tem que respeitar a sua casa, né? Isso que a gente viu, tentar invadir o campo, jogar copo, ficar em pé, essas coisas eu acho que com o tempo o torcedor vai acabar se adaptando e tem que se adaptar.
né? Só que a gente ainda não viu realmente aquela situação de ser o caldeirão do Galo, né? A gente tem aí 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 69% de aproveitamento. A gente esperava num momento como esse ter quase 100% de aproveitamento do Atlético lá, né? A gente ainda não viu essa coisa, essa sinergia ainda com a torcida. O Lélio colocou bem, pode ser ainda uma atração para os torcedores e eles ainda não têm aquele engajamento, mas a gente espera que isso aconteça, porque a estrutura foi feita, né? Em aspecto de trânsito, eu acho que está muito bom para você chegar lá, no conforto para o torcedor. É um estádio realmente moderno, dá orgulho para o torcedor do Atlético, mas eu ainda enxergo que está no momento ainda de adaptação, tanto no aspecto de custo, como você falou, mas do funcionamento. Mas o Atlético não tem experiência nisso. Um dos casos é o próprio gramado, que a gente não pode deixar de falar aqui, né? Na estreia contra o Santos, um gramado muito ruim, mas a gente já viu nesses últimos jogos aí um gramado com uma qualidade bem melhor. Então, a tendência é que o Atlético até o final do ano, e o Bruno Musi, quando o estádio inaugurou, disse que ia precisar de um ano para que tudo entrasse nos eixos. Então a gente fica com essa expectativa, Pedro. Acho que dá orgulho para o torcedor de ter sua casa, mas ainda falta alguns ajustes que a gente espera, né, que daqui a 6 meses a gente possa falar que a casa está toda pronta, tudo concretizado e andando redondinho. Muito bem, eu quero registrar algumas participações aqui, como a do Thiago Grande. Ele diz: só lá em casa são 4 ingressos, não conheço a arena até hoje, por isso, como é que é? Não conheço a arena até hoje, por isso o sócio que posso pagar não ajuda em nada nos valores dos ingressos. Ainda tem essa questão, né? Quem vai levando a companhia tem muita dificuldade nesse sentido. E sobre a questão da base, o Vini, lá do Floramar, dizendo aqui, ó, falando nisso de base, que não tem quase nenhum time mineiro revelado aqui. Não tem quase nenhum time mineiro revelando, né, jogadores por aqui. Ele tá falando do Léo, né, foi ídolo do Cruzeiro. O próprio Matheus Pereira fez base em Portugal, apesar de ter passado, né, ter voltado, né, para a equipe do Cruzeiro. Você vai e pega alguns projetos, como tem o Elmo, que jogou no Atlético, trabalha aqui, Soccer Train, acho que o nome do projeto desse, se eu não estiver enganado. O Índio, lá da escolinha Indianápolis. Agora tem o Coimbra. Você vai ver os jogadores desse time vão até pro Barcelona, jogam pra fora e tal, menos no Atlético, Cruzeiro ou América. É impressionante, cara. Olha, você pegar o Índio, já entrevistei o Índio é um grande amigo também, eu sei que é seu também, faz um trabalho sensacional. O Índio cansou de falar, olha, pra levar jogador pra Atlético Paranaense, pra São Paulo, os caras faltam colocar um tapete vermelho, assim, ó, porque sabe que o Índio tá levando qualidade pra lá. Agora aqui em Belo Horizonte ninguém tá nem aí pro trabalho dele. Atlético, Cruzeiro, ninguém tá nem aí. É porque só tem gênio lá. Ué. Agora tem uma coisa que vale a pena ressaltar, que o Pedro falou ali, e o Breno também citou um pouco, a questão do pré-jogo, né? Ter alguma atração. A gente não tem no Brasil essa cultura de ter alguma coisa antes do jogo. E para quem vai participar, trabalhar, assistir, etc., em grandes eventos, com grande público, vou te contar que é um saco. A gente tem que chegar faltando 4 horas antes da bola rolar, porque senão ninguém chega. Tô falando só nós, não, tá, gente? Tô falando torcedor também. Senão ninguém chega. Porque o trânsito vira um inferno, não tem onde parar carro, você não consegue entrar direito, não consegue um acesso direito. Então você tem que chegar 200 horas antes do evento e ficar lá olhando pro gramado. Aquele atraso de vida. Aquele momento ali poderia se transformar realmente de alguma coisa antes, né? De uma atração qualquer pro torcedor, para quem tá lá trabalhando, sei lá, fazer alguma coisa, pra você não ficar lá 200 horas antes do evento, porque senão você não chega olhando pro gramado, literalmente, né? É isso. Algumas situações, né, que ainda faltam aí para constar na Arena MRV. 5h37, Breno Galante, tem mais algum destaque aí nesta terça-feira pra gente falar, Breno? Pra gente fechar essa primeira parte do Galo? Eu estava vendo a repercussão, né, nas redes sociais, o Pedro, do anúncio, né, dessa reformulação do contrato da Betano, né? E eu vi muito torcedor do Atlético reclamando, claro, fazendo a comparação em relação aos outros patrocínios dos outros clubes, né? E aí nós vamos ter que entender que chegar no mesmo patamar de um Corinthians para ganhar 120 milhões por ano, ou de um Flamengo que está 85 milhões, o Atlético não vai chegar. Mas tem muito torcedor criticando essa situação, porque com a Betano agora o Atlético pode chegar até 25 milhões. Eu não sei se o torcedor entendeu mal, mas o que eu entendi, Pedro, eu acho que é legal passar para o torcedor, é o seguinte, né? Esse contrato com a Betano foi feito em 2021. Ele termina no final do ano agora. O que o Atlético conseguiu no meio desse contrato é porque ia ser pior.
O Atlético conseguiu um reajuste aí de 28% e aumentou de 14 para 18, tendo algumas cláusulas ali para poder chegar a 25. E aí deu umas contrapartidas aí também para Betano e tudo mais, vai ajudar no patrocínio também na camisa do feminino. Então, assim, é porque eu vi esse ruído, mas eu acho que o torcedor tá pensando que o Atlético renovou com a Betano, né? Mas o Atlético não renovou com a Betano, o Atlético conseguiu, foi um reajuste salarial para até o final do contrato. Aí você vai falar, pô, mas tá baixo. Eu concordo, tá baixo. Mas aí não é agora que é o problema, né? O problema foi quando foi feito, né? Em 2021 lá, que esse valor, naquela época, talvez o Atlético entendesse que era um bom valor, mas analisando agora, olhando para lá atrás e vendo os outros clubes do Brasil, existe essa coisa e isso criou um movimento danado do torcedor que achou o valor baixo. É até um ponto aí para vocês podem depois discutir em relação a esse valor aí. Só para levantar esse ponto aí, Pedro. Grande abraço a todos e até amanhã. Valeu!